Da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, alguns setores, a gente vem falando muito sobre isso, né? Falamos do comércio, da indústria, enfim, alguns setores vêm enfrentando graves problemas para se manter. E um deles é o cultural. Segundo o levantamento da Associação Brasileira das Produtoras de Eventos, a ABRAP, mais de 50% dos eventos programados para 2020 foram simplesmente cancelados, adiados ou tem uma situação incerta. Então, a gente vai abordar esse assunto com o presidente da ABRAP, Doreni Caramuri, para a gente ter uma ideia, então, uma noção desse cenário tão triste, então, para o cenário cultural, né? Então, boa noite, Doreni. Primeiramente, você nos escuta. Muito obrigada por nos atender aqui na CNN Brasil. Escuto bem. Boa noite, Thaís. Boa noite, Evandro. Boa noite, CNN Brasil. Boa noite. Doreni, a gente queria saber de você, em números, né? Primeiro, qual que é o tamanho do prejuízo calculado até este momento? Vocês usaram um indicador importante, né? A gente já tem mais de 50% dos eventos programados para esse ano sofrendo impactos, né? Ou cancelados, ou transferidos, ou com algum tipo de insegurança, né? Nós falamos no Brasil de um universo de cerca de 590 mil eventos. Portanto, a gente já tem aí cerca de 300 mil eventos prejudicados, né? O prejuízo ainda é difícil de calcular, mas a estimativa é que ele pode chegar aí a 90 bi, né? Considerando toda a cadeia dos eventos e os mercados integrados, né? Que são 42 setores da economia que têm relação com o setor dos eventos e do entretenimento. Doreni, quais são então as alternativas que o setor e as empresas estão buscando aí para reduzir esses impactos tão negativos? O nosso setor, de fato, teve um impacto muito substancial, em especial porque ele teve 100% da sua receita inviabilizada, né? Os setores não conseguem operar. Em decorrência disso, a nossa associação tem se organizado em cima de duas frentes de trabalho. Uma frente de trabalho inicial focada em cima de temas que podem mitigar o impacto durante o período da pandemia, né? E aí vai desde temas relacionados às relações de consumo, as questões da manutenção dos empregos, da manutenção da empresa também, da saúde da empresa, né? E uma segunda frente já direcionando nossos esforços para a retomada, né? Para que o setor consiga, a partir da liberação, retomar seu faturamento e fazer com que as empresas consigam operar, né? E ter alguma margem, algum resultado para fazer frente a todas essas despesas que teve durante o período de paralisação. Agora, Doreni, só para ressaltar, né, gente? A ABRAP é a Associação Brasileira dos Promotores de Evento. E há uma estimativa aí de demissão de cerca de 500 mil pessoas por conta dessa crise. Como é que vocês pretendem lidar com isso depois, Doreni, com 500 mil demissões provocadas neste setor? O setor hoje, né, emprega entre 1.800.000 a 2 milhões de pessoas diretamente. Então, a pesquisa realizada na ABRAP estimava, né, até o final do mês de março, que a gente teria aí em torno de 500 mil demissões no setor. A primeira expectativa é que, obviamente, a gente consiga reduzir isso a partir das medidas tomadas pelo governo e também uma aceleração gradual do nosso retorno. De todo modo, o setor tenta se organizar para que, assim que a atividade seja liberada, a gente consiga voltar a realizar espetáculos, eventos, carnavais, de modo que a gente reocupe essa força de trabalho, né, e possa fazer valer uma das principais características do nosso setor, que é um setor altamente empregador, é um setor altamente gerador de oportunidades, né, desde os informais, né, passando pelos intermitentes, colaboradores tradicionais, CLTs e muitos fornecedores, pessoas jurídicas, né? O setor tem uma cadeia muito vasta de empregos, portanto, isso é um tema que nos preocupa, manter os empregos e ter energia para retomar as atividades, então logo a gente tenha condições, né? O tema do capital de giro é um tema essencial, a gente vem tratando junto ao Ministério da Fazenda e da Economia e ao Ministério do Turismo de maneira muito focada esse tema, para que com o capital de giro a gente consiga reduzir o número de demissões e estar preparado para retornar com a pujança possível, assim que a gente tenha condições técnicas, né, e de saúde para voltar a operar.
Doreni, o governo federal publicou uma medida provisória sobre cancelamentos de serviços, reservas e eventos nos setores de turismo e cultura. E aí também um termo de ajustamento de conduta foi assinado entre a ABRAP e o Ministério Público. E aí eu queria entender como é que ficaram os cancelamentos com essas medidas. Os dois regramentos, né, tanto a medida provisória promulgada pelo governo, né, que atua em todo o setor do turismo, como o termo de ajustamento de conduta, são instrumentos que nos ajudam a organizar a cadeia diante desse cenário impensável que todos nós vivemos, né? A pandemia trouxe uma realidade à cadeia de eventos muito complexa, né? Porque nem consumidores e nem produtores gostariam de não ter o evento, né? Todos gostariam de que os eventos fossem realizados, mas a partir do momento que somos inviabilizados tecnicamente, né? E o nosso desafio foi justamente organizar a cadeia que começa lá no consumidor, passa pelos canais de venda, pela produtora de eventos, né? Mas também por todos os fornecedores, muitos deles que já tinham recebido, né? Você imagina, por exemplo, uma turnê internacional que fosse acontecer no mês de março. Praticamente todas as despesas desses eventos já tinham sido pagas. Então, o fato de não acontecer foge do controle tanto do produtor quanto dos clientes. Desse modo, as medidas vêm para justamente criar uma organização, uma ordem nisso, estabelecer uma série de alternativas para que o consumidor possa utilizar-se do serviço que comprou, primeiro a transferência desse espetáculo para uma outra data, eventualmente a utilização desse crédito em outro evento da mesma produtora, o endosso desse convite para uma outra pessoa que queira ir no evento, até eventualmente uma hipótese final de reembolso dos ingressos. Então, essas medidas vêm assegurar uma certa organização na cadeia do entretenimento, em especial pacificando as relações, diminuindo eventuais riscos de judicialização e permitindo que o setor retome as suas atividades mais rápido, né? Com segurança jurídica e com uma organização na cadeia, a gente vai poder voltar mais rápido a trabalhar e, por consequência, a entregar os serviços que, obviamente, a vasta gama de consumidores quer voltar a ter e se encontrar e participar das apresentações ao vivo, tão logo a gente possa. O Doreni, recentemente a gente tem acompanhado as lives, né, dos artistas e em todas elas eles deixam claro a quantidade de contratos, né, que realmente foram suspensos por causa da pandemia do novo coronavírus, e você falando aí numa queda de 50% por conta dessa pandemia. E aí a pergunta que a gente sempre se faz quando está assistindo a esses shows pela internet é, nossa, e esses grandes artistas, né, e o show com esses grandes artistas, como que as produtoras vão lidar com isso, com esses shows que custam muito caro e que já foram contratados, né? E você estava falando agora sobre essa questão de como organizar para que o consumidor não saia prejudicado, mas que também que o artista possa depois tentar absorver isso. Mas e esses grandes espetáculos e shows e que já foram fechados, que já tinham data, muitos até pagos? Como é que vocês têm lidado com isso? Esse é realmente o grande desafio, né, da nossa indústria, que é conseguir garantir a transferência e realização dos nossos serviços dentro do cenário dessas incertezas, né? Então, o que tem se trabalhado é, a partir dessas normativas que saíram, a gente, com um pouco mais de calma e racionalidade, conseguir reorganizar esses espetáculos. Então, há muitos espetáculos já transferidos, com datas efetivamente agendadas, né? Alguns outros ainda sem data agendada, mas já com a garantia de que acontecerão. Obviamente, há que se ter uma compreensão de todos os elos da cadeia, né? Uma cadeia complexa, muito cheia de participantes, né? Para que a gente consiga retomar essa atividade por completo lá na frente. Se tiver algum problema com qualquer elo dessa cadeia, certamente a gente vai sofrer muito na retomada. Então, o objetivo é manter a cadeia produtiva estável, né? Todo mundo aguardando essa que é, sem dúvida, uma situação inesperada, indesejada por todos nós, né? Tanto por clientes, por produtores, por artistas. Acho que todo mundo que tem conseguido se manifestar demonstra o quanto a gente gostaria de estar trabalhando, né? Quanto a gente gostaria de estar fazendo aquilo que a gente faz bem, que é entregar experiência, animação, felicidade para os nossos clientes, mas respeitamos as medidas de ordem de saúde e vamos sair dessa sem dúvida, tão logo aí os indicadores permitam,
E enquanto isso, vamos trabalhar para manter viva toda a cadeia do entretenimento, para que a gente consiga sofrer o menos possível e trazer de novo a nossa missão, que é entregar alegria para o consumidor, experiências diferentes e também gerar uma série de oportunidades de empregos, que é uma das características da nossa cadeia de negócio. Tá certo, então, muito obrigada. Nós conversamos agora ao vivo com o presidente da ABRAP, Doreni Caramuri, então trazendo esse cenário, infelizmente, triste, não só para o setor da cultura, como a gente conversou agora, para os artistas, produtores, mas isso que a gente vem vendo em outros setores também. A gente espera, a gente espera que todas as pessoas, não só os artistas, os produtores, mas os clientes também consigam encontrar uma solução para tudo isso.